Fala pessoal, mais um vídeo no canal Veni Casagrande. Após a partida muito ruim da dupla de zaga Léo Pereira e Gustavo Henrique, na derrota do Flamengo para o Ceará no último domingo por 2-0, muitos torcedores se perguntaram por que não testar o zagueiro Matheus Tuller, de 21 anos, joia da base do Flamengo. Em cima desses questionamentos que muitos torcedores me fizeram, não só aqui no YouTube, mas também no Twitter e no Instagram, eu resolvi dar uma apurada em relação a esse assunto. Antes de trazer a resposta, eu vou contextualizar para os torcedores que não estão por dentro. É o seguinte, o Domenech, de fato, ele vem fazendo rodízio ali no setor defensivo do Flamengo. Uma hora ele escala o Rodrigo Caio com o Léo Pereira, outra hora ele escala o Rodrigo Caio com o Gustavo Henrique. O Rodrigo Caio não havia sido poupado nos 9 jogos anteriores. Era o único jogador, inclusive, que tinha sido titular em todos os 9 jogos anteriores. Contra o Ceará, o Domenech resolveu poupar Rodrigo Caio e deixou o jogador no banco de reservas. E a decisão dele foi de escalar Gustavo Henrique e Léo Pereira. O que ele fez? O Gustavo Henrique, que estava atuando pelo lado esquerdo, ele botou o Gustavo Henrique para atuar no lado direito e botou o Léo Pereira para atuar no lado esquerdo da posição. Claro, faz sentido porque o Léo Pereira é canhoto. Mas assim, ele errou, pelo menos no meu ponto de vista, ao botar o Gustavo Henrique na direita. De fato, ele poderia ter botado o Tuller. Beleza, o Tuller é um jogador que não vem tendo muitas oportunidades e não é só com o Domenech. Com o Jorge Jesus também foi a mesma história. O Tuller não recebia muitas oportunidades. Mesmo assim, é um jogador que estava sempre sendo, digamos assim, sondado por clubes brasileiros. Não à toa que o Flamengo resolveu renovar o contrato do jogador, estender o vínculo até o fim de 2024 e deu uma valorização salarial para esse jogador. Beleza, ele renovou seu contrato. Todo mundo imaginava que ele fosse ter mais oportunidades no Flamengo, mas não é o que está acontecendo. Em 2020, fiz um levantamento aqui, em 2020, o Tuller entrou em campo 5 vezes, apenas 5 vezes. Ele entrou em campo no Flamengo Resende, no dia 3 de fevereiro, foi titular e atuou por 90 minutos. Flamengo e Del Valle, no dia 19 de fevereiro, na final da Recopa, ele entrou e jogou por 6 minutos apenas. Flamengo e Cabo Friense, no dia 29 de fevereiro, foi titular e atuou por 90 minutos. Depois ele ficou quase 6 meses sem entrar em campo. Obviamente teve a paralisação do futebol brasileiro, beleza, mas foi quase 6 meses sem entrar em campo. Ele foi entrar em campo, foi ser acionado já com o Domenech, Jorge Jesus saiu e tal, já com o Domenech no Flamengo e Botafogo, no dia 23 de agosto, ou seja, ele ficou do dia 29 de fevereiro até o dia 23 de agosto sem entrar em campo. Rodrigo Caio, nesse jogo contra o Botafogo, sentiu dores musculares, foi substituído e o Domenech botou o Tuller para atuar ali na posição dele no lado direito e ele atuou por 25 minutos. No Flamengo e Bahia, no dia 2 de setembro, ele também teve oportunidade no fim da partida, mas nessa ocasião ele botou o Tuller para atuar de lateral direito. Entrou na vaga do Isla e foi um desastre. O Tuller não foi nada bem nessa posição, inclusive em 8 minutos em que ele esteve em campo, ele inclusive falhou em um dos gols do Bahia, se eu não me engano foi o segundo gol, e com isso mostrou que de fato na lateral direita não é a praia dele. Ou seja, em 2020 o Tuller em 5 partidas atuou por 219 minutos. Na minha opinião é uma minutagem muito baixa para um jogador como o Tuller. É um jogador promessa, um jogador que já mostrou o potencial. Beleza, ele não pode ser um craque com a bola nos pés, mas ele já mostrou que tem potencial para brigar ali por uma posição no setor defensivo do Flamengo. E mesmo assim, mesmo não tendo muitas minutagens, é um jogador que já foi sondado pelo Atlético Paranaense. Eu, inclusive, informei isso para quem me acompanha lá no meu Twitter, aqui também no canal, eu informei isso. Atlético Paranaense, na ocasião, era comandado por Dorival Júnior. Esse ano tentou a contratação do jogador por empréstimo, o Flamengo não abriu as portas e sequer abriu negociação com o Atlético Paranaense. O Santos também chegou a dar uma sondada no jogador. A questão é, o Santos acabou ligando para os antigos empresários do Tuller. O Tuller, quando ele estava em processo de renovação de contrato, ele era agenciado pela empresa do Carlos Leite. Mas aí ele parou de trabalhar com o Carlos Leite, empresário inclusive que trabalhou em todo o processo de negociação na renovação de contrato dele com o Flamengo, e agora está trabalhando com a empresa do Juliano Bertolucci. O Santos deu uma ligada, teve um diretor do Santos, que inclusive o diretor ele já saiu do Santos, já pediu demissão, não está mais lá,
ligou para os antigos empresários do Tuller para sondar o jogador e saber qual era a possibilidade de contratação. Mas aí nada foi para frente, esse dirigente também saiu do Santos, Carlos Leite não trabalha mais com o Tuller e com isso nada foi para frente, mas despertou interesse do Atlético Paranaense e do Santos. Agora vamos para a resposta, o porquê o Tuller não joga com o Domenech. Apurando lá, apurando cá, depois da partida de ontem, eu descobri que, na opinião do Domenech, o Tuller não tem uma boa saída de bola. E o Domenech gosta de trabalhar com zagueiros que têm uma boa saída de bola. Não só o Domenech, os treinadores europeus, de uma forma geral, também trabalham dessa forma. O Jorge Jesus também tinha esse mesmo pensamento com o Tuller. Inclusive, o Jorge Jesus, em alguns momentos, achava que o Dantas estava na frente. Quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, lá em 2019, o Dantas, na ocasião, renovou com o Flamengo, porque o Jorge Jesus havia pedido, havia gostado do jogador, mas depois o Jorge Jesus percebeu que o Dantas também não era isso tudo e o Tuller voltou a ficar na frente dele. Mas, de fato o Tuller não gozava de tanto prestígio com o Jorge Jesus e agora não goza de tanto prestígio com o Domenech Torrent. Uma prova disso é que o Tuller não está tendo oportunidade. No meu ponto de vista, no jogo contra o Ceará, eu acho que o Tuller poderia ter tido uma oportunidade no time titular. Ele poderia botar o Tuller e Léo Pereira. Ah, mas os dois nunca atuaram juntos. Nem sei se nunca atuaram juntos, de fato não fiz essa pesquisa. Mas o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não atuavam juntos há muito tempo também. E tanto é que não foi nada bem, foi um desastre. Assim. Os dois, inclusive, falharam no primeiro gol do Ceará, quando o Luiz Gustavo subiu junto com os dois zagueiros, e os dois zagueiros que são altos não conseguiram tirar a bola. Eu acho que o Tuller poderia ter tido uma oportunidade ao lado do Léo Pereira, tendo em vista que, na minha opinião, o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique têm dado mais certo do que o Rodrigo Caio e o Léo Pereira. Eu acho que os dois têm dado mais certo, embora muita gente não concorde comigo, mas o Léo Pereira também não está indo nada bem. Então, assim, para responder essa pergunta que muitos torcedores têm me feito, o Domenech acha que o Tuller precisa evoluir nesse quesito, a saída de bola. Ele vê potencial no Tuller, ele vê o Tuller como um grande jogador futuramente, mas nesse primeiro momento ele não consegue confiar, entre aspas, no Tuller por conta da saída de bola. É isso. Ele está fazendo um trabalho especial com o Tuller para o Tuller evoluir nesse quesito e com isso ganhar mais oportunidades futuramente. Então, eu espero ter respondido a pergunta que muitos torcedores têm me feito desde a partida de ontem contra o Ceará, derrota por 2-0, que a dupla de zaga não foi bem, e muita gente me perguntando, Vene, por que o Domenech não bota o Tuller? Por que o Catalão não escala o Tuller? A resposta está aí. O Domenech acredita que o Tuller precisa evoluir na saída de bola. De fato o Tuller realmente não tem uma boa saída de bola. Tem outros fatores que ele é muito bom, outras virtudes, mas de fato ele precisa evoluir. Mas, na minha opinião, isso não é uma desculpa para não escalar o jogador. Eu acho que o Tuller tem sim potencial para ganhar oportunidades e brigar ali por uma posição ao lado do Rodrigo Caio futuramente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever apertando o botão aqui embaixo e também ative o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro do que acontece aqui no canal. Valeu, galera. Um abraço. Até logo.